Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser Caixa Seguridade, mas vocês estão vendo aí que esse vídeo aqui tem patrocínio, né? Tem apoio da Gorilla, do App Gorilla. Vou mostrar para vocês durante o vídeo aqui um compartilhamento dos meus dados lá na Gorilla, que é o app onde eu acompanho os meus investimentos, mas o papo vai ser Caixa Seguridade, que vocês pediram nos comentários, já passando para o disclaimer aqui, naquele vídeo que eu postei sobre Top 1 Small Cap da Faria Lima, onde eu falei sobre o grupo Açaí, tá? E cada um de vocês que deixou o comentário lá pediu uma sugestão, então eu tô olhando para aquele vídeo, ele vai estar com o link na descrição ou no card, se você quiser comentar naquele vídeo uma sugestão de conteúdo para nós aqui, para mim, no Clube dos Dividendos, certo? Bom, sem mais delongas, pessoal, o papo tá na tela, tá? Que é a Caixa Seguridade que divulgou ontem, tá? Que tem a intenção de pagar dividendos ao invés de ser semestral, tá? De maneira trimestral. Tá, isso obviamente melhora bastante, né? Eu lembro, tenho bem fresco na minha memória aqui que a CPFL fez a mesma coisa há uma década atrás praticamente, tá? Então, trimestral é mais recorrência, tem um fluxo de caixa mais interessante e mais próximo para o investidor, acho isso positivo, tá? A intenção, então, é de mudar a sua política, tá? De intermediário anual para trimestral. Vamos ver se isso vai acontecer. Vai depender muito do fluxo, geração de caixa das empresas investidas, tá? Mas isso fez com que... Isso não, né? O momento de mercado é positivo para o setor financeiro. Eu venho comentando com vocês aqui. Eu tenho varejo imobiliário como um spike de alta, né? Como um respiro dessas quedas de 80%, 70%, 90% que essas ações tiveram, Magalu, Gafisa, a própria Ezetec, Cirela, né? As ações que caíram muito, tá? Estão tendo agora um respiro com o fiscal expansionista, corte de impostos, bacana, tá? Mas é só um respiro, na minha opinião. Elas tendem a lateralizar. O fundo muito provavelmente foi feito ou está muito próximo de ser feito, então talvez não renove mínimas esse setor, tá? Esses setores, melhor dizendo. Agora, quando a gente pula para os bancos, eu acho que é só para cima, porque dificilmente o momento atual vai ser pior do que os próximos anos. Acho que temos aqui para os bancos um hiato maravilhoso, do dinheiro estando muito caro, CDI nas alturas, e as empresas com mais dinheiro para gastar devido ao corte, renúncia fiscal e os auxílios para as pessoas físicas. Então os bancos estão ali no melhor momento da história, pelo menos da história recente, na minha opinião. Por isso que o setor financeiro, seguradoras e bancos tendem a não só ter um solavanco de alta, como já tiveram, já sobem aí 20% no ano o índice financeiro, chegando próximo ali, já empatando com utilidade pública, tá? Mas eu vejo que eles conseguem ainda renovar máximas. Talvez a minha tese lá esteja certa, só o timing errado. Eu achei que seria em agosto essa renovação de máximo. Agora, com esse fiscal, pode ser até dezembro. Então, vejo que o setor, pessoal, é a oportunidade única ali devido a essas condições, entre aspas, macroeconômicas e também micro aqui, tá? Política fiscal e monetária, tá? Bom, Caixa Seguridade, vocês pediram bastante, né? Ela que tem uma alta substancial, a partir ali, principalmente da discussão da PEC, né? Então, junho, julho, fundo, e desde então, essa alta, pessoal, que a gente pode observar em diversos outros ativos, eu considero que para o setor financeiro é uma alta mais consistente. Pode estar durando aí até meados de julho, daqui a um ano, ainda estar mais com viés de alta do que de baixa, enquanto que quando chegarmos em janeiro, tá, as condições para as ações domésticas aqui, principalmente consumo e varejo e setor de construção, não sejam lá grandes coisas, tá? Essa é a minha opinião. Bom, os resultados aqui da Caixa, né? Créditos pro pessoal do fundamentei.com, onde eu peguei essa informação, a DRE recortada, tem pouco fundamento, pessoal, mas a gente pode perceber que a companhia gera caixa. Tá? Se eu trouxesse aqui o fluxo de caixa da companhia, ela tem esse fluxo de caixa positivo, ou seja, investimentos menos, né? O que ela gera de receita consegue ali ficar positivo. Então é uma empresa que tende a até aprovar dividendos, só não sei se vai mudar essa política para trimestral. Se mudar, eu vejo como positivo, tá? Ainda mais atratividade para o ativo, tá? Lucrativa, como vocês podem ver aqui, então não temos o que comentar. O ano de 2022 vai ser um ano estupendo, tá? Deve ser um ano muito bom mesmo.
tá? Vocês não viram que foi bom para a IRB, né? Por causa de todos os sinistros na parte rural. Pois bem, ela se protege, né? A BB Seguridade, provavelmente também a Caixa de Seguridade, se protege de sinistralidade fazendo o resseguro cai na IRB. Tá? Então é um setor intermediário ali, com risco mitigado, bem interessante, tá? E que também se aproveita, né? Primeiro, da capilaridade da Caixa Econômica, para vender os seus produtos aí da Seguridade, e também se aproveita de todo esse dinheiro que fica aplicado em CDI. Tá? Então as pessoas estão mais confiantes, a economia vem mostrando bons dados, as empresas estão pagando menos impostos, o setor financeiro, na minha opinião, pessoal, não é só um solavanco, tende a perdurar mais um pouquinho essa boa pegada, essa boa alta que se iniciou aqui entre fim e discussão da PEC dos benefícios aí, certo? Bom, feito isso, pessoal, namorando aqui a Caixa de Seguridade, é um investimento previdenciário que até agora, no líquido, né? Esse gráfico é feio, mas é lá do scanner da Bolsa, tá? No líquido, pagou 24 centavos em 2021 e esse ano aqui 30 centavos, tá? Então, eu não vou calcular preço teto, precisamos de pelo menos mais um ano de dividendos aí para ter uma noção boa, tá? E eu considero que 2023 vai ser um ano bem legal, tá? Para a gente analisar a bolsa como um todo, tá? 2023 vai ser um ano bem bacana para a gente analisar a bolsa como um todo. Tá, os múltiplos atuais, pessoal, e eu vou mostrar já no gráfico o estudo desde o IPO, ou melhor, desde o primeiro release divulgado do preço-lucro, tá? Para a gente estudar o preço-lucro dia a dia, para ver como ele está se movimentando. O dividend yield hoje está na casa dos 5,5%, 6%. Tá? Então acho que isso deve chamar a atenção de vocês e vamos comentar um pouquinho sobre a publicidade do vídeo aqui, que é o pessoal da Gorilla. Pessoal, se você não tem ainda como fazer gestão da sua carteira, como olhar o fluxo de caixa, quanto de alocação você está tendo. Aqui eu separei 3 recortes do meu celular, do app do Gorilla, onde mostra a alocação patrimonial minha, como é que está em relação a ações, FII, BDRs, principalmente renda variável, tá? Mostra a rentabilidade da minha carteira sofrendo, né? Sofrendo não, né? Tomando um pau aqui do CDI e da inflação. Deixe nos comentários se você bate a inflação aí. Eu comecei minha carteira em julho do ano passado, 2021, carteira previdenciária essa, né? É aqueles aportes de 100, 200 reais por mês, às vezes vai para mais 500, 600. Que seja, pessoal, mas eu tô apanhando das duas principais rendas fixas aqui, expectativas de CDI 15% e IPCA 20%. Então, estou com a minha carteira aqui a 14,6%, dia 18 de agosto foi quando eu recortei hoje, tá? Você pode acompanhar essa rentabilidade com diversos benchmarks, principalmente se você for para os planos premium lá da Gorilla, o Kong, né? E também você pode acompanhar os proventos, quanto que a sua carteira está gerando de dividendos, tá? E a média aqui, também interessante. Então vejam que a minha carteira recebeu mais dividendos aqui entre outubro de 2021 a junho de 2022, né? Foram os meses com maior número de dividendos aqui, maior quantidade de receita em dividendos e a média, tá dando aqui R$137. Então, assim, interessante, gosto bastante dessas ajudas. O app, na sua maior parte, é gratuita, só se você quiser ali realmente alguns serviços adicionais, você vai para a parte que é paga. E também tem a versão desktop, que para mim é a melhor de todas, né? É o que eu mais gosto, tá? Porque eu uso muito computador para gravar os vídeos para vocês, para fazer meus estudos, para treinar, para investir. Não sou ainda tão assim ávido ao celular, principalmente para essa parte aqui de análise, tá? Então, como eles têm aqui a parte de desktop, pessoal, eu gosto bastante, utilizo. Então, todos os links vão estar na descrição para vocês conhecerem o Gorilla. Pessoal, esse é o app que eu utilizo para fazer gestão dos meus investimentos. Agora sim, a gente passa do merchan e vai direto aqui para o gráfico. O gráfico está feio, pessoal. Eu quero começar aqui a analisar primeiro indicadores, tá? Indicadores técnicos nesse momento de super alta do ativo. Então eu começo com o primeiro indicador e vou dar zoom para vocês, tá? Antes só quero destacar alguns pontos do próprio indicador, circular aqui para vocês, tá? Aí, esse é o IFR, tá? Que média aí de, no meu caso, né, 20 a 80, 20 o ativo está muito sobrevendido, tá? Então é hora de olhar para compras. E 80 ou mais, o ativo está muito sobrecomprado. Hora de olhar para realizações, tá? Ou pelo menos de comprar menos, já que a gente tem um viés mais de investimento, tá? Então, nesse momento, nem preciso dizer que está super comprado,
tá? Então, se você compra R$100 a caixa, pô, tá na hora de comprar 40, tá na hora de comprar 30, tá na hora de comprar 50, tá? E não 100, muito menos mais do que 100. É um momento um pouco complexo ali de sobrecompra, tecnicamente sobrecomprado, tá? A caixa e o mercado em geral, certo, pessoal? Aonde que eu vejo que é o melhor momento? Quando voltar o indicador a 50%, tá? Por quê? Eu estou com um viés de tendência de alta para o setor, não para agora, 2022, mas também para 2023, tá? Boa parte ali do início de 2023, pelo menos, mesmo com eleições, certo, pessoal? Então, eu traço aqui a metade, que é o 50, e caso volte para o 50, é uma boa oportunidade. Às vezes o preço arrefece, às vezes o preço lateraliza. Tá? Vamos ver como que vai ser a evolução, ou correção por tempo, ou correção por preço, mas o indicador não só para a caixa, mas para todos os ativos, pessoal, que eu considero de valor, eu vou utilizar. Tá? Só não vou utilizar para ações de crescimento, tá? Que aí o IFR acaba ficando muito volátil, tá? Mas para a empresa de valor, como é o caso da Caixa, eu vou utilizar. Agora, vamos para o outro gráfico e eu vou dar um zoom nele. Tá? Esse gráfico talvez seja mais interessante, que é o gráfico do preço-lucro, desde o primeiro resultado que nós temos divulgado, que foi o quarto tri de 2021. Né? Então, a gente consegue perceber que o preço-lucro hoje está justamente no preço de IPO, tá? Do primeiro resultado. Tá? Cerca de 12 vezes lucro. Então eu ponho 12 vezes lucro como nem barato e nem caro. Tá? Vou colocar aqui 14, 15, 14,5 vezes lucro como caro, tá? Porque é o topo que nós temos aqui, 14 vezes lucro. Tá? E a mínima foi 8 vezes lucro. Ou seja, pessoal, uma ação de valor. Tá? E eu quero tentar traçar com vocês aqui algumas curiosidades. Tá? Como por exemplo, tá? Deixa eu tirar o IFR aqui, tá? E vamos estudar somente, deixa eu tirar o IFR, agora sim, vamos estudar somente preço das ações e preço-lucro. Então a gente percebe que o IPO foi lá em abril de 2021, tá? Mas eu começo a ter o indicador sendo divulgado aqui, sendo projetado aqui no TradingView apenas em 2022, ou seja, pós o quarto trimestre de 2021, tá? Então foi a partir daqui, ó, tá? O indicador achou um topo exatamente nessa faixa de preço. Tivemos o topo aqui, topo a colar. Tá? Nesse período, do quarto trimestre aqui, tá? Nós tínhamos, tá? a caixa negociando a um preço-lucro a 14 vezes. Tá? E agora, na mesma precificação, na mesma faixa de preço, estamos tendo a 12. Por quê? Porque o lucro aumentou. Tá? Então a empresa naturalmente fica com um valuation mais atrativo. Bom para quem tem tese de valor, opa, a empresa entregou. Tá? Então eu tendo a acreditar que com as condições se mantendo, pelo menos o lucro estabilizando, não necessariamente crescendo, nós temos aqui a região dos 8,20, tá? E dos 7,9, mas principalmente dos 8,20, como a melhor oportunidade ali de desconto, de suporte, tá? Numa retração. Caso venha até os 8,20, então seria o meu suporte, tá? E os alvos, tá? Eu vou estar olhando para alvo ali um pouquinho acima, tá? Que é o IPO 9,78, estamos próximos, 10,5, tá? Depois eu vou ter 10,72, 11,72. Por que eu tenho esses alvos aqui? Porque a gente, em uma bonança, e eu acho que até dezembro é bonança, os ativos de valor, como é o caso da Caixa, pode aceitar uma negociação de 15 vezes lucro de novo. 20 vezes lucro, eu não acho, mas pelo menos 15, pessoal. Então eu vou estar monitorando aqui o preço-lucro. Vamos ver se o preço chega antes a 15 vezes lucro ou se o lucro faz com que o lucro caia, por exemplo, no ano que vem, e aí o lucro faça com que o preço-lucro fique mais caro. Então é um ou outro, ou o denominador ou o numerador, e eu vou ficar monitorando esse gráfico. Me parece que eu já tenho informação suficiente aqui da evolução do preço-lucro dia a dia para entregar 8 vezes, 9 vezes como desconto, 12 vezes estou pagando justo ali, tá na média, e a partir dos 14, 15 vezes, opa, eu dou uma segurada, tá? Nesse momento, eu acredito que o preço vai fazer o indicador vai fazer o indicador preço-lucro ir a 15. Tá? E aí, ano que vem, talvez ali no segundo tri do ano que vem, o lucro comece a arrefecer um pouquinho, aí o lucro mantenha o indicador mais volátil do que necessariamente o preço tende a lateralizar. Certo, pessoal? Essa é a minha análise sobre a Caixa Seguridade, alguns insights para vocês entre múltiplo fundamentalista, que é o caso do preço-lucro, e preço de fato, né, a cotação. Espero ter ajudado, uma curiosidade talvez para quem aloca na Caixa, mas até o momento notícias boas para ela aí. Tchau, tchau.